É uma construção feita com gente que olha no olho do outro e diz: se você é tão importante que Jesus disse, você faz parte do meu projeto, você é uma pedra viva. E sobre esta verdade que você diz, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a igreja. Amém? Efésios capítulo número 4. Lá no versículo de número 11. Se de repente você não encontrou, não tem problema, deve estar já aqui projetado na tela. Que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, outros para professor, não está na minha Bíblia, pastor, mas outros para professor da escola dominical, outros para professores de departamentos, outros para liderar os jovens, outros para a escola dominical, para missões, outros para o ministério Mãos Estendidas, para o ministério das Dorcas, da terceira idade, enfim, vai acrescentando aí outros. Somos uma igreja privilegiada com estes outros, uma igreja equipada com vários ministérios, com qual finalidade? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tenho ainda mais uma passagem lá na 1 de Pedro, capítulo número 2. 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Bondoso Deus, quero agradecer-te por fazer parte de uma igreja com estas qualidades que nós nessa noite temos lido aqui na sua palavra. Uma igreja cujo fundamento é Cristo, cuja base de toda a verdade é a Escritura Sagrada, e nesta noite, alicerçada nestes princípios bíblicos, que o Senhor está edificando a igreja.
E o Senhor, neste projeto de edificação, concedeu dons. O Senhor separou e separa pessoas para os mais variados ministérios, funções, dentro deste maravilhoso projeto de edificar uma igreja que tem a cara do seu mestre, que é Cristo Jesus. Nos abençoa, fala conosco, que a sua palavra nesta noite seja de fato a base desta reflexão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar. Ontem à tarde estávamos reunidos ali, depois da nossa Assembleia Distrital, vários pastores, amigos meus, pastores do nosso distrito, estávamos ali no quarto, trocando de roupa e conversando uns com os outros e falando de pregação. O pastor sempre que reúne está falando de mensagem, de pregação, e eu disse para eles, olha, eu, como bom mineiro, eu já viajei para cá e sei que ia voltar cansado, então durante a semana eu busquei de Deus aquilo que Ele gostaria que eu falasse para a igreja no final de semana. Eu já deixei minha mensagem pronta, mas eu posso passar a mensagem para vocês. Vocês vão pregar em igrejas diferentes, vocês têm uma ideia, e vocês podem estarem falando, porque tanto vocês como eu, amanhã à noite, pelo nosso sistema de governo da igreja, vamos estar fazendo a mesma coisa, que é dando posse para a nova liderança da igreja para o ano eclesiástico que inicia. Então, eu acredito que todos vocês amanhã vão apresentar para a igreja, consagrar e orar pelos seus novos líderes na igreja. E eu brinquei, olha, não vou cobrar nada, mas eu vou dar para vocês aqui o tema da mensagem, o assunto da mensagem, se vocês quiserem. E aí brincaram comigo. Eu falei, não vou cobrar nada, de graça, pois de graça eu recebo, de graça eu compartilho. Eu brinquei com eles e estava dizendo para eles que eu gosto de falar em ocasiões e a mensagem tem que ser alusiva ao momento do seu motivo. E hoje à noite eu quero falar com cada um de vocês, aqueles que nesta noite vão estar aqui apresentados aqui, você que estará aí orando por nós, porque nós somos um só corpo. A igreja não tem gente mais importante do que outras. Eu gosto muito disso, que diz que eles concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, e eu enumerei mais uma relação, porque na igreja, Paulo fez muita questão de dizer assim, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, que diz assim, olha, não tem no corpo um membro que diz, eu sou mais importante do que você. Ele disse, o corpo é formado de todos os membros e nenhum deles pode viver separadamente do outro. Somos, de fato, este conjunto de pessoas, assim como o corpo físico, que estamos ligados um ao outro, e cada um de nós temos, neste maravilhoso projeto de Deus, missões, ministérios, atividades, fazemos com que a obra de Deus seja edificada nos mais variados ministérios. Amém, meus queridos irmãos? Eu sei que quando chega no final do ano, quando a gente tem que formar uma diretoria para a igreja, às vezes é difícil, pastor, eu não quero, põe outro, eu não quero. Mas muita gente, às vezes, pastor, eu quero descansar, eu já fiquei um bom tempo fazendo, tenta colocar outra pessoa no meu lugar. Eu entendo os motivos pessoais de cada um daqueles que fazem parte da igreja, porque a igreja mas eu fico maravilhado que todos os anos, nestes 23, agora vai completar 24 anos, que estamos aqui na igreja, nunca ficamos sem diretoria, nunca ficamos sem ministérios. E quero dizer para os irmãos
que a gente é mais do que esses que a gente apresenta aqui, que fazem parte desta junta administrativa da igreja. Nós temos vários ministérios que funcionam para a edificação da igreja. Mas olhe para mim aqui nesta noite. Nós estamos construindo uma grande igreja. Diga comigo, nós estamos construindo uma grande igreja. A mensagem de ontem à noite em Campo Grande tocou-me profundamente. O pastor Gustavo pregou uma mensagem dizendo: ninguém que quer ser grande pensa pequeno. Quando Deus disse para o profeta: fala para o meu povo para tirar as estacas e alargar, aumentar o tamanho da tenda, mas perfurar bem profundo, aprofundar as estacas, isto é, não deixá-las de maneira superficial, mas aprofunda as estacas, aumenta o tamanho da tenda. Ele contou uma experiência que ele foi em uma determinada igreja, lá, me parece, não me lembro se é na Ásia. Ele estava falando que ele chegou pela primeira vez numa igreja, e era uma vila pequena, uma região pequena, e ele chegou naquela igreja que tinha, ele disse, 80 pessoas, né? Isso é Ana Paula que ele disse, tinha 80 pessoas, e o pastor tinha construído uma igreja com 1000 lugares para as pessoas sentarem. E ele chegou: escuta, mas você tem 80 pessoas numa cidade, num lugar que, se juntar tudo, não vai dar 1000, você constrói uma igreja para 1000. Ele disse: olha, se eu construísse para 80, eu estava dizendo para Deus que eu não quero passar de 80. Eu estou construindo uma igreja para 80, e então a minha fé é para 80, então eu vou construir uma igreja para 80 e estou contente com os 80 que eu tenho. Mas ele disse: Deus moveu meu coração para construir uma igreja para 1000. O que ele estava dizendo: olha, quando eu prego, eu olho todos aqueles bancos e imagino que um dia vai ter 1000. Que um dia Deus vai realizar o sonho que Ele colocou no meu coração de ver 1000 pessoas sentadas. Ele disse que admirou-se de fato, e ele então pregou uma mensagem baseada neste princípio, que Deus estava dizendo: diga para o meu povo, aquele que crê, que tira as estacas e aumente, mais aprofunde as estacas e alarga a sua tenda. Meus irmãos, às vezes nós achamos: mas a igreja, pastor, não cresce. A vontade da igreja, de Deus, é que a sua igreja cresça. Vocês creem nisso? Então pense nisso que eu estou dizendo hoje à noite. Nós estamos construindo. Isso quer dizer que você tem parte nesse projeto. Pastor, mas eu nem ministério tenho na igreja. Você faz parte do projeto. Por exemplo, se alguém essa noite disser assim: olha, pastor, eu nem orar eu sei. Peça para Jesus te ensinar a orar. Porque uma igreja que tem intercessores, uma igreja que tem gente que ora, olha, posso dizer para você que a oração de um justo tem uma eficácia tremenda diante de Deus. Então, na igreja tem lugar para todo mundo, tem lugar para a gente orar, tem lugar para a gente compartilhar, tem lugar para a gente dar um aperto de mão, tem lugar para a gente olhar no olho e dizer: você é bem-vindo, você faz parte, eu oro por você. Está entendendo? Então, a igreja é esse projeto que todos nós que estamos sentados aqui hoje à noite somos importantes aos olhos de Deus. Estamos construindo.
E para isto, nesta noite, não apenas eu, mas Deus está dizendo: eu conto com você. Você pode dizer um amém para Ele? Amém. Deus está dizendo: eu conto com você. Que coisa linda, juiz, porque Deus está dizendo: Luiz, eu estou construindo a igreja, eu conto com você, tá? Ele está dizendo para você, outro Luiz ali, a igreja do Luiz, olha que Luizada que tem. Eu conto com você. Isto é, você é importante aqui. Eu conto com você. Não estamos levantando, irmãos, apenas um templo físico. Ele já está construído. Essa semana eu dizia para alguém, compartilhando com um dos meus irmãos, de uma visão que um dia Deus me deu. Eu disse: olha, se Deus me deu, pode ser até que depois de mim, o meu sucessor, veja o que eu vi apenas numa visão. Mas eu já tive uma visão, já compartilhei num tempo passado aqui com os irmãos, uma visão que Deus me deu de uma igreja de 1000 aqui. Mas como pastor, uma igreja que seria um leque com a entrada lá, porta principal naquela esquina. Uma vez Deus estava deitado na minha cama e mostrou com uma igreja que seria como um leque, começa estreito e vai abrindo e vai até o fundo, está entendendo? Uma igreja que embaixo aqui seria um estacionamento para todos os membros da igreja não molhar a hora que parar o carro, entrar por baixo, estacionar, e uma igreja cujo púlpito estaria lá no fundo, e uma igreja que seria como um leque aberto. Provavelmente eu não vou ver isto com meus olhos, mas, irmãos, se foi uma visão de Deus, um sonho que Deus colocou no meu coração, um dia, muitos daqueles que são novos aqui poderão ver aquele velho pastor falou que um dia teríamos uma igreja de 1000. Podem dizer um amém? Amém. Porque eu creio nisto. Deus estava dizendo: a primeira coisa que eu tenho que fazer em alargar a tenda é ter a visão da tenda grande. O tempo para que as estacas sejam aumentadas vai ser o tempo de Deus. Deus, irmãos, continua. E eu quero que nesta noite você sempre lembre que um dia Jesus disse para Pedro, quando Pedro confessa que ele era de fato o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus que tinha vindo a essa terra, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, você disse uma verdade imutável, e em cima desta verdade eu vou edificar a minha igreja. Por isso, Pedro, em cima dessa rocha, desta palavra que é pedra, que é rocha verdadeira, eu edificarei a minha igreja. Por isso, queridos, ele está edificando a igreja. E se ele está edificando a igreja tem fundamento. O fundamento, Pedro então disse: olha, todos nós, como pedras vivas, agora estamos sendo edificados em cima da coluna, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra verdadeira que é Cristo. Então todos nós, olha para o teu irmão e diz: você é uma pedrinha. Danilo, você é uma pedra viva. Pedro disse: todos nós como pedras vivas. O que Pedro estava dizendo? Que edifício é esse que as pedras são vivas? Porque não é uma construção de tijolos e cimento.
É uma construção feita com gente que olha no olho do outro e diz: se você é tão importante que Jesus disse, você faz parte do meu projeto, você é uma pedra viva. E eu sou a pedra angular. Eu sou a base, o fundamento, a verdade absoluta que jamais passa. E sobre esta verdade que você diz, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a igreja. Mas ele diz: tu és pedra, Pedro. Você, Luiz, é pedra. Você, Júlia, é uma pedrinha. Nós somos pedras vivas. E Ele está edificando. Eu quero dizer nesta noite, sinta, eu sou importante. Jesus conta comigo. Pode dizer isso? Jesus conta comigo. Ele conta comigo. Na igreja, queridos, não é diferente de uma construção que precisa de fundamento, precisa de base, precisa de alicerce, precisa de colunas. A igreja é este projeto divino. Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Em Atos 4:11, Lucas disse: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual tornou-se a pedra angular. Palavras escritas pelo médico Lucas, o evangelista Lucas. Lá em Efésios 2:20, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Atos 2, versículo número 20. Meus queridos irmãos, a igreja está sendo edificada sobre esta tremenda verdade. Jesus disse assim, que muitos, infelizmente, constroem em cima da areia. E uma construção em cima de areia. Essa semana eu vi um colega dizendo algo que eu fico triste. Porque não importa a placa. Eu até brinco assim, não importa a igreja que você faz parte, se ela é uma igreja que está fundamentada na verdade. Mas eu ouvi alguém dizendo assim, um pastor compartilhando, aquela igreja fechou. Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu ouço assim, aquele boteco. O senhor lembra aquele boteco que tinha? Ele fechou. Agora, uma igreja fechar, está dizendo assim, alguma coisa não funcionou. Concorda? Tinha uma igreja ali, pastor, aquela igreja fechou. O ruim é que quando diz, agora no lugar daquela igreja, pastor, é um boteco. Você está entendendo? Se alguma igreja fechou, não é mudar de lugar, porque de lugar, para mim, não é problema nenhum, irmãos. A igreja que Jesus vai buscar não são as paredes, a igreja que ele vem buscar são pessoas. Mas quando alguém disse fechou, isto é, deixou de existir, alguma coisa aconteceu de errado neste projeto chamado igreja, onde aquilo que era o fundamento, a base, aquilo que estava sendo edificado, as pedras vivas que lá estavam, alguma coisa aconteceu que deu errado e o projeto
não foi para frente. Não construímos uma igreja, queridos, sobre verdades humanas. Por melhor que seja a ideologia, a ideia, o plano, o projeto, se ele não nascer no coração de Deus, pode ser que não dê certo. Não vai dar certo. Não estamos construindo a igreja sobre homens, ainda que nós honramos aqueles que fazem parte da história da fundação da igreja. Nós temos o nome mais conhecido no início da Igreja Nazareno, que é o Dr. Finéias Brizzi, mas eu nunca preguei uma mensagem baseada em Finéias Brizzi. Eu vou pregar uma mensagem baseada na Bíblia. Honramos aqueles que vieram antes de nós, que passaram na história da igreja, mas a igreja não está edificada na verdade chamada Dr. Finéias Brizzi, mas na pessoa bendita do Salvador e Senhor, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Não construímos, a base não está em homens. Construímos a igreja de Cristo, e Ele é o fundamento, Ele é a base, Ele é a verdade ontem, hoje e sempre. Mas para construir a igreja, olhe para mim aqui, Ele precisa de trabalhadores. Precisa ou não precisa? Ele precisa de gente disponível, Ele precisa de gente que diz assim: Senhor, eis-me aqui. Tu sabes das minhas limitações, tu sabes que eu não sei fazer muita coisa, eu não tenho muitas habilidades, não tenho muitos dons naturais, mas eu sei que o Senhor pode conceder à igreja dons que alguém não tinha, e essa pessoa pode receber dons que ele não tinha, chamados dons espirituais. Senhor, o que mais importa para mim é que eu quero fazer parte. Isto é, eu não quero ser um espectador. Eu me lembro quando nós aumentamos aqui a nossa igreja, ela era bem diferente do que ela é hoje. Nós fizemos este aumento, e quando nós estávamos aumentando a igreja, veio uma equipe de irmãos dos Estados Unidos, um grupo de norte-americanos que vieram, e eu me lembro, irmãos, que naquela época que estávamos aqui trabalhando, muita gente parava ali na calçada do lado de lá e cruzava os braços e ficava assistindo. Aqueles brutamontes de americanos com aquelas impactadoras para quebrar coluna, quebrar concreto, porque tivemos que destruir o que estava feito para fazer de novo. E eu me lembro que muita gente estava ali assistindo. Aqueles viram, mas não fizeram nada. O que eu quero dizer assim, que a igreja precisa de gente que diz: Deus, eu me disponho. Se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Amém? Irmãos, os chamados ministros, por que eu fiz aqui nesta noite? Eu acrescentei a este versículo 11 mais algumas atividades ou ministérios que esta igreja tem, mas poderíamos continuar enumerando outros. Esses chamados apóstolos, esses chamados profetas, evangelistas, pastores e mestres, não são encarregados de construírem sozinhos. Nós temos estes relacionados aqui, mas uma igreja precisa de muito mais ferramentas disponíveis. Estes aqui, chamados para iniciar a igreja naquela época, receberam uma missão de quê? Olha, para mim, queridos, eu amo esse
texto. Vamos voltar lá para vocês meditarem comigo na importância que tem estes versículos que estão aqui no versículo 12. Lembra que eu relacionei? O que diz o versículo 2 de Efésios capítulo 4, 12? Com vistas, isto é, com propósito, com a finalidade de aperfeiçoar os santos. Quem é santo? Olha para o teu irmão e diz: seja santo. Se você é um cristão, você não tem outro título, você é um santo. Pastor, mas eu sou santo. A Bíblia diz que se você é um convertido, é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, você é santo por separação. Amém? É santo, você foi separado, tirado do mundo. Às vezes precisa ser escovado, às vezes precisa ser lavado, às vezes, e quem lava é o sangue de Jesus, quem limpa é Ele, é o poder, o fogo, a ação divina que vem dos céus que nos limpa, mas com finalidade para aperfeiçoar os santos para o desempenho de quê? De ficar sentado no banco? Desempenho do seu serviço. Por isso, eu quero dizer para você hoje à noite, irmãos, que tem serviço na igreja de Jesus para todo mundo. Você crê? É só você dizer para ele: Jesus, eu quero trabalhar. Meu querido, você já vai sair daqui, o Espírito Santo vai começar a mover seu coração, o Espírito Santo vai começar a mostrar para você coisas que você não via antes, que você vai passar a ver agora, e você vai ver que se você está disponível, Deus usa. Deus usa. Ainda há pouco nós vim aqui, orava por este grupo lindo de crianças. Enquanto eu estou pregando aqui, tem pessoas fazendo a mesma coisa que eu lá em cima. Tem ou não tem? Eu sou mais importante do que o pessoal que está lá em cima ensinando para as nossas crianças? Meus irmãos, essas crianças que estão aqui são tesouros. São preciosidades, são futura liderança da igreja. E se eu estou aqui usando este microfone, com certeza tem gente lá, trazendo do coração do Pai uma palavra para ensinar essas crianças, para fazer delas pequenos discípulos que se tornarão grandes discípulos, quem sabe pastores, evangelistas, mestres, quem sabe missionários, só Deus sabe. Músicos. Ministros de louvor. A igreja, esse maravilhoso projeto. E nesta noite, se você toma o nome de Jesus, põe na sua cabeça: eu sou um santo. E se eu sou um santo, eu quero ser aperfeiçoado para uma missão. Eu não sou um inútil, eu sou importante. Eu sou importante. Com vistas ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo vivo. Este organismo vivo, e que quem edifica este corpo vivo são os santos. Então a Bíblia diz: edificai-vos uns aos outros. Um abraço, uma palavra, uma visita, um olhar seu, um aperto de mão seu, uma palavra certa, ungida pelo Espírito, ajuda tanto que você nem imagina. Então nessa noite põe aqui, na mente e no seu coração: eu faço parte deste projeto chamado igreja, e eu estou aqui disponível para que
eu seja um santo mais aperfeiçoado, seja mais instruído para continuar o projeto. Os primeiros receberam uma missão de treinar e aperfeiçoar os que vinham depois deles. E esta ordem ministerial, ela sempre vai existir na igreja. A igreja de Jesus nunca vai parar. Ele disse, até que eu volte. Quando ele disse que eu vou voltar ao céu, mas eu vou dar a você, nas suas mãos, talentos, responsabilidades, e um dia eu volto. E eu quero dizer para você, vem para cá, Luiz, você foi fiel. Você tomou o meu talento e trabalhou ele. Joel, você foi fiel. Eu quero que você venha para cá, servo bom e fiel. A construção da igreja, este projeto chamado igreja, queridos, é da responsabilidade de todos nós. Posso ouvir um amém? É da responsabilidade de todos nós. Nem todos seremos pregadores, quem sabe professores, nem todos serão pastores, evangelistas, missionários, mas todos nós temos uma missão. Nenhuma é mais importante do que a outra. Quando estamos ligados, bem ligados, quando estamos de fato fazendo parte deste organismo vivo chamado igreja, nós não apenas crescemos, nós ajudamos o outro a crescer. Amém? Nós ajudamos o outro a crescer. O versículo de número 16, daqui de Efésios 4, diz assim, de quem todo o corpo vivo, a igreja, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Na construção civil, a junta é aquele cimentozinho que faz um tijolo grudar no outro. Não é assim? Põe um tijolo, põe uma camada de cimento e areia e cal, e outro tijolo em cima, e vai grudando um no outro. Então, diz assim, com o auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte. Olha ali, justa cooperação de cada parte. Cada um de nós somos tão importantes nesta maravilhosa, misteriosa obra chamada igreja, que diz, com a cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação. Enquanto eu ajudo o outro, eu me edifico a mim mesmo. Para a edificação de si mesmo em amor. Há uma satisfação, queridos, quando eu dou, porque quando eu dou, Jesus disse, você deu, agora você recebe. Não é maravilhoso? Porque quando você é alguém que se fecha para receber, você não tem nada para dar, mas se você recebe e você dá, você está sendo de fato cooperador com Cristo na edificação da igreja. Ele precisa de ferramentas adequadas, de instrumentos disponíveis para ser ensináveis, para serem treinados, para serem preparados. Não há cristão que não tenha função no corpo vivo de Cristo. Nós precisamos descobrir, queridos, aquilo que eu me encaixo melhor, que eu tenho mais facilidade para fazer.
Na igreja não tem função mais importante do que a outra. Essa semana eu tive uma conversa com o Ministério de Louvor da igreja, e eu disse, no Ministério de Louvor não existe lugar para estrela. Não existe lugar para dizer, eu sou mais importante. Eu toco mais, eu canto mais, sou mais afinado. Na igreja não existe. Eu disse para eles, todos aqui, desde aquela menina lá que está lá no computador, projetando as letras, aquele que regula o microfone da igreja, aquele que equaliza o som, todos, quando o louvor funciona, não funciona só o microfone de quem está ministrando, funciona todos os back vocais, funciona todos os instrumentos que estão tocando, todos aqueles que estão aqui formando essa harmonia, mas quem está lá tem a mesma importância. É uma justa cooperação. Não tem gente mais importante, não há papel ou função mais importante. Talvez você esteja perguntando, como eu posso ser capacitado então, pastor? Alguns, às vezes, me procuram dizendo, pastor, eu quero que o senhor me discipule, me ensine, me corrija. E alguns me procuram, e eu tenho discípulos, eu tenho pessoas que eu faço isso. Eu faço isto aqui no púlpito da igreja, faço isso na classe da escola dominical, eu faço isso de várias maneiras, mas, irmãos, eu quero dizer assim, que na igreja temos ferramentas aqui importantíssimas, temos gente aqui. Eu disse para vocês que eu fiquei feliz quando hoje vieram me falar, pastor, que bênção foi a escola dominical. Eu fiquei tão feliz, irmãos, porque a escola dominical não depende de mim para ela ser abençoada, porque tem gente qualificada. O culto, pastor, foi uma bênção. O Alexandre trouxe uma mensagem linda. A Vânia ensinou. O Edson ensina. Aqui tem essas duas teachers aqui, que ensinam os nossos pequenos discípulos. O que eu quero nessa noite dizer aqui para vocês, ninguém aqui é mais importante. Dar aula na classe dos adultos aqui não é mais importante, viu, Júlia, do que dar uma aula lá em cima. Por quê? Lá não tem plateia, mas tem ouvidinhos ouvindo. Agora, eu tenho que dizer, irmãos, eu gosto muito, muito, muito de João e Pedro, que olhou para um mendigo que queria uma esmola. E eles olharam bem no olho daquele homem e disseram, esmola a gente não tem não. Mas nós temos alguém em nós que pode curar você. Não temos prata nem ouro agora, mas em o nome de Jesus Cristo o Nazareno, o que temos a gente te dá. Levanta daí e anda. Mas pastor, orar para um doente não é pastor que ora? Não. Se você está, como Pedro e João, dizendo, a fonte está derramando em mim, eu tenho aqui Jesus dentro de mim e creio no poder dele, e neste poder eu posso orar e ele pode trazer saúde, ele pode trazer. Então, queridos, eu quero que nessa noite eu e você entendamos que todos aqui somos importantes.
A Bíblia disse que indo aos céus também Ele concedeu dons aos homens. Eu não vou gastar o tempo, porque já foi a maior parte dele, daqui a pouquinho temos que terminar, mas se você quiser chegar em casa, ler capítulo 12 da primeira de Paulo aos Coríntios e capítulo 12 também da Epístola aos Romanos, você vai ver que o Espírito Santo continua qualificando pessoas com os chamados dons espirituais, quer dizer, dons que não são habilidades naturais minhas, mas dons ou capacitação que vem da ação divina, do derramar do Espírito Santo, me concedendo dons. Lá tem uma relação enorme de dons espirituais, e nesta noite eu quero dizer para você que Ele continua fazendo isto, dando habilidades que eu não tinha, dons que eu não tinha, me separando para funções que eu não sabia, não tinha capacitação. Ele continua fazendo isso com a finalidade de equipar, de fazer com que o corpo de Cristo cresça. Não há ambiente melhor na igreja para desenvolver nossos dons, irmãos, do que, de fato, permitir que Deus me use, tanto dentro quanto fora da igreja, tanto numa reunião de lar, num culto no lar, tanto numa reunião pequena, tanto numa pequena célula. Não há mais, quero dizer para vocês, o reino de Deus, as pessoas, eu quero dizer, olha, eu comecei, irmãos, ter as minhas primeiras experiências de falar em público, em reuniões pequenininhas. A igreja, Dona Zarena Caiçara, fazia muitas reuniões em lares. Fazia muitas reuniões debaixo de árvores, pregando para crianças. Eu tive inúmeras oportunidades de ali falar para crianças descalças, crianças ali reunidas para as mães daquelas crianças. Preguei muito em ar livre. Preguei muito para presos, na cadeia, em Lagoa Santa. Ia vários finais de semana com o primo da Nilza, íamos lá pregar para os presos. Eu tive oportunidades de desenvolvendo o meu ministério da pregação, não no púlpito da igreja, mas desenvolver nessas reuniões pequenas. O meu pastor nunca me deu o púlpito da igreja para pregar um domingo à noite. Nunca. Mas eu saí daquela igreja para assumir o púlpito da terceira igreja em Campinas, sem nunca ter pregado num culto de domingo à noite. E eu fui assumir a terceira igreja, que é uma das grandes igrejas da cidade de Campinas hoje. Foi aquela igreja que eu assumi, sem nunca ter pregado no púlpito no domingo à noite. Nas quartas-feiras, domingo de manhã, eu preguei muito para os jovens, fui presidente de jovens, acho que uns não sei quantos anos. Eu preguei lá muito. Fui professor de escola dominical de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Eu fui tudo na igreja local. Então, eu quero dizer para vocês assim, olha, não há ambiente melhor para a gente desenvolver os dons do que aonde Deus precisa de nós. Esteja disponível. Amém? Esteja disponível. Ele precisa de você, não é? Ele precisa de mim e de você. Deus precisa, de fato, também, irmãos. Olha para mim aqui. Na edificação da igreja, Deus precisa de mantenedores consagrados. Deus precisa de mantenedores de oração. Uma igreja que não tem um ministério de oração definido, separado, dizendo, este aqui é oração. Segunda-feira, se eu estou, se eu não estou, eu digo para quem vai cuidar aqui, eu digo, não prega. Porque o povo vem na segunda para orar. Leia um texto bíblico, compartilhe ali um desafio para
orar, mas não prega, porque não é um culto para pregação, é um culto para oração. Amanhã de manhã eu estarei aqui às 6 horas, eu não vou pregar, eu vou simplesmente sentar-me ali, esperar dar 6 horas em ponto, eu vou me ajoelhar aqui, e se tiver irmãos, eu digo, vamos orar. Eu quero dizer para vocês, irmãos, isso tem nesse projeto chamado Edificação da Igreja, que Jesus disse, eu estou edificando a igreja. Eu preciso de fato de mantenedores de oração, que ora pelo seu pastor, que ora pela liderança da igreja, ora pelos ministérios da igreja, ora pelas famílias da igreja, ora pela cura, por milagres no meio da igreja. Sempre haverá, irmãos, oposição do inferno contra a igreja. Você crê nisso? Mas as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja precisa de gente que se dispõe para orar. Precisamos de gente que se dispõe a ficar na brecha. Eu amo muito quando a irmã Terezinha diz, pastor, eu oro muito pelo Senhor em casa, eu oro muito pela igreja em casa, eu tiro muito tempo da minha vida em oração. Ontem à noite eu estava ali ao lado, assisti o culto ao lado de uma das mulheres que mais me apresenta diante de Deus em oração, a pastora Nélcia. Ela é uma intercessora, aquela mulher tem um ministério de intercessão. Minha filha foi abençoada, que ela sentou do lado dela para ir para Campo Grande. Eu falei, eu vou colocar a Ana Paula ao lado da pastora Nélcia. Ela foi sentada. Conversaram. Eu dormi com elas duas conversando, baixinho. Mas é uma mulher de muita oração. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que o diabo não resiste a uma igreja que ora. Na construção, vocês lembram dos muros de Jerusalém, feitos por Neemias, quando ele voltou com a missão de reconstruir os muros da cidade? Ele disse que os inimigos se levantaram para não deixar construir. Mas Neemias disse, nós oramos. Nós oramos. E a obra não parou. Diz o texto que Deus frustrou os planos dos inimigos que queriam atacá-los. Uma igreja que não tem oração, queridos, é uma igreja fadada a ser atacada pelo diabo, a ser de fato derrotada em várias áreas da sua caminhada. Eu quero dizer para os irmãos hoje à noite, junte-se a mim em oração. Diga para Deus, eu quero orar mais que eu oro, mas eu quero orar mais. Orar mais em casa. Nas oportunidades, quero que o Espírito Santo desperte em mim a necessidade de orar pela igreja. De menos entretenimento e mais busca de Deus. E para finalizar, irmãos, a igreja precisa de fato de mantenedores. Que de fato entendem que nenhuma igreja pode manter seu patrimônio iluminado, com água gelada, com refrigeração, com um ambiente confortável, com líderes que estão disponíveis 24 horas. Eu sou pastor de 24 horas. Eu digo sempre, olha, não se constranja. Precisou de mim 3 horas da manhã, liga. Precisou 6 horas da manhã, liga.
Já tenho 42 anos de ministério de tempo integral. Larguei a minha vida bem-sucedida, profissional, meu negócio, vendi, deixei lá. E daí para frente aceitei o desafio de viver integralmente do ministério. E Deus, aonde me mandou, a igreja dele foi bem assistida, prosperou, cresceu. Como eu disse para vocês, peguei uma igrejinha pequena em Campinas. Hoje é uma das maiores igrejas da cidade. Aonde fomos? A igreja precisa de mantenedores com fidelidade em dizimar e ofertar. No mundo espiritual, eu quero dizer para vocês, irmãos, Deus não tem outro projeto. E incrível que é um mistério, que aqueles que acreditam nisso, aqueles que praticam isto, eu ainda não vi Deus desamparar um desses justos. Deus não desampara mesmo, misteriosamente. Há provisão, há aumento, há de fato na vida dessa pessoa, porque diz: a quem pouco dá, pouco vai receber, mas a quem muito dá, quem tem uma disposição, sempre diz: se você dá uma medida, eu aumento mais. Você dá uma medida, eu dou outra recalcada, transbordante. Eu ainda não vi alguém que aceita ser fiel em se comprometer com o reino de Deus, em dizimar, ofertar, não apenas para a igreja local, mas para missões, para todos os projetos da igreja. Irmãos, porque nós estamos edificando. Dinheiro da igreja não vem de nenhum projeto público de governo, de prefeito, de ninguém. Nós não temos ajuda de um centavo de governo aqui. Aqui tem ofertas alçadas e dízimos que vêm da fidelidade do povo de Deus. Uma igreja para ser edificada, uma igreja para estender as suas tendas, uma igreja que, por exemplo, irmãos, há no meu coração uma grande preocupação para o próximo ano, início do ano, de nós termos que trocar toda essa bancada. Olhando assim está bonita, mas não está bonita, porque infelizmente os nossos bancos estão sendo cada dia mais destruídos por uma praga chamada cupim, e nós queremos trocar nossa bancada por cadeiras. Porque cupim, até hoje não apareceu um cupim, só ferrugem, mas aqui não vai ter problema de ferrugem, que é seco. Cupim não come ferro. Só se inventar um cupim que vai comer ferro. Mas vamos ter que fazer isso. E para isso precisa de quê? Pessoas dizem: pastor, eu quero participar. Pessoas que participam, ofertando, dizimando. Se toda a igreja hoje que nós temos fosse dizimista, nem precisava de fazer oferta especial para comprar banco. Precisava, Jaime? Eu falo porque ele faz parte do comitê de finanças da igreja. Precisava não, irmãos. Deus quer edificar aqui uma grande igreja. E Ele nessa noite está dizendo: eu conto com você. Amém. Que Deus se agrada de um coração quebrantado e humilde na presença dEle, amém? Que você todos os dias possa buscar isso do Senhor, ter um coração quebrantado e humilde ao Senhor, Pai.